Resumo financeiro. É verdade, já estamos aqui, eu, meu querido amigo professor Rodrigo Boaventura, para mais um resumo financeiro. Meu querido professor Rodrigo Boaventura, como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jorge Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Imperial. Prazer enorme estar com você aqui mais uma sexta-feira juntos para passar para o nosso público aquele resumo sobre economia, dicas de investimento, também dicas de como não desperdiçar dinheiro. Boa, verdade, professor Rodrigo Boaventura. Começamos com o nosso primeiro bloco, sempre após 2 meses de alta prévia do PIB do Banco Central, indica retração de 0,77 na economia em agosto. E aí, professor, o que dizer dessa retração de 0,77? É notícia importante na área econômica, né? Os analistas e toda a imprensa especializada estavam esperando essa prévia do PIB e o resultado dá um alerta, né? O próprio ministro Haddad, o ministro da Economia, já salientou que isso cria um sinal de luz amarela em relação à economia. Pode significar que a economia brasileira começa a perder fôlego, algo que já estava até previsto pelos principais agentes econômicos do país, né? Mas essa notícia significa que o Brasil encolheu quase 0,8%, né? O que é bastante coisa em um mês, em agosto. Tudo bem que nós vimos de algumas altas expressivas, como o PIB da agropecuária, que chegou a subir 20% ao longo aí do primeiro trimestre desse ano, mas o setor de serviços, por exemplo, que foi um dado que saiu durante o meio da semana, mostrou uma retração de 1%, 0,93% para ser mais preciso. E isso mostra que o setor de serviços puxa a economia brasileira, né? O agro é importante, a indústria é importante, mas a maior parte da economia brasileira, ela é puxada pelo setor de serviços. Então, o índice de atividade econômica, né, do Banco Central, considerando a prévia do PIB, né, o PIB é a soma de todas as riquezas do país produzido. É assim que se mede a potência econômica de um país, chama-se Produto Interno Bruto. Né, registrou essa contração de 0,77 na comparação com o mês anterior, informou a instituição nessa sexta-feira. O resultado foi calculado após ajuste sazonal, um tipo de compensação para comparar períodos diferentes. De acordo com dados do Banco Central, a queda do indicador acontece após 2 meses seguidos de alta. O recuo de agosto, 0,77, né, menos 0,77, também foi o maior desde maio deste ano, quando o tombo foi de 1,85%. Na comparação com agosto do ano passado, é importante a gente ter esse dado, o Banco Central informou que o indicador de nível de atividade registrou um crescimento de 1,28%. No acumulado dos 8 primeiros meses deste ano, o índice de atividade econômica avançou 3,06%. E em 12 meses, até agosto, apresentou um crescimento de 2,82%. Nesse caso, o índice já foi calculado sem um ajuste sazonal, né? Esse dado negativo, né, acende um alerta, mostra que talvez a queda dos juros tenha que ser mais acelerada, isso é importantíssimo, esse número, para poder com que o Banco Central faça uma política monetária, né, mais ajustada, e o governo também comece a fazer uma política fiscal que não seja tão expansionista, que não estoure as contas públicas. Mas vai gerar muita pressão, sim, sobre o presidente do Banco Central para que a taxa de juros seja reduzida. E isso vai impactar a vida de todos. Jorge. Muito bem. Agora, professor, a economia dos Estados Unidos ainda pode precisar de aumento da taxa de juros, diz o presidente do
PID. Quer dizer, lá já há projeção de que a taxa de juros lá seja necessário aumentar. Eu coloquei essa notícia logo após a nossa notícia do crescimento do negativo, né, do PIB brasileiro. Por quê? É uma informação contraditória, porque se os Estados Unidos precisam subir os juros, fica muito difícil para o governo brasileiro, ou para o presidente do Banco Central, né, o Campos Neto, conseguir diminuir a taxa de juros aqui num valor mais expressivo e numa velocidade que o governo gostaria. Porque todo o dinheiro do mundo, toda vez que alguém... É o lugar mais seguro para se poupar dinheiro, né? São os Estados Unidos. Eles podem emitir dólar se eles ficarem sem dinheiro. Então, assim, não vou dizer que é 100% impossível, mas é 99% impossível os Estados Unidos dar algum calote na sua dívida pública. Então, por isso que os principais fundos de investimento, principalmente os fundos de investimento, quando querem ter segurança nas suas aplicações financeiras, aplicam em títulos do Tesouro americano. Até governos fazem isso, né? A poupança do Brasil é em dólar. Nós temos 350 bilhões de dólares em reserva. É a poupança do Brasil. O Brasil ganha até com isso, porque se nós emprestamos para os Estados Unidos pagam juros para a gente. Então, o Brasil está... As reservas brasileiras estão até aumentando. O Brasil está até ganhando um dinheiro com essa taxa de juros americana. A inflação aqui está mais baixa do que a taxa de juros americana. Então, o Brasil tem um ganho real em relação a essas aplicações. E o mercado, eu coloquei isso aqui na semana retrasada, o mercado de trabalho nos Estados Unidos está super aquecido. Os dados surpreenderam os analistas. Isso vai gerar inflação naquele país, porque quanto mais pessoas trabalhando, né, quanto mais aquecido está o mercado de trabalho, mais consumo existe. E se tem mais consumo, tem mais inflação. E se tem mais inflação, o governo precisa chegar num ponto de equilíbrio, então ele precisa aumentar os juros para fazer com que a inflação diminua, né? Então, esse dado dos Estados Unidos, em que o mercado de trabalho aquecido, o crescimento econômico, os gastos dos consumidores mantiveram-se estáveis no país, apesar de 11 aumentos das taxas de juros, vai fazer com que os juros por lá não caia e, se bobear, ainda tenha que aumentar um pouquinho. E sempre que os juros lá aumentam, o dólar que sobe, porque mais dinheiro que sai da Bolsa de Valores e vai para lá, então o dólar sobe, a bolsa cai, o mercado interno fica um pouco mais fragilizado. Se eles começassem a baixar os juros, por exemplo, as bolsas de investimento de todos os outros países começariam a subir, porque os fundos de investimento acabam indo para ativos de mais risco para ter rentabilidade maior. É verdade. Agora, só abrindo um parênteses, é um negócio muito doido, né? Porque você vê, você falou aí que a economia, se você tem mais emprego, você tem mais consumo, você parte do princípio de que está tudo bem. Isso você olhando sob uma ótica, né, bem assim, leiga, digamos assim, né? Você fala, pô, tá beleza, né? Tá tendo muito emprego, tá todo mundo consumindo, mas aí pode gerar inflação. Que coisa doida um negócio desse, né? Há vários problemas se todas as pessoas estiverem empregadas ao mesmo tempo. A gente chama isso de pleno emprego, Jorge. Por que isso é uma notícia ruim? Porque numa economia de mercado ou numa sociedade capitalista, você precisa ter um exército de mão de obra de reserva. São os desempregados. Eles têm uma função na economia, os desempregados. Se a economia crescer de repente, você consegue ter pessoas para trabalhar. E a segunda função dos desempregados é manter os salários relativamente estáveis, de acordo com o crescimento, de acordo com a produção. E não um crescimento por falta de mão de obra, crescimento, aumento de salário por falta de mão de obra. O que isso é muito ruim para a economia. O Brasil já viveu alguns períodos assim, no chamado milagre econômico, né?
Eu lembro de alguns empresários na época falando que você não conseguia trabalhadores para trabalhar em funções simples, como um garçom, por exemplo. Você tinha que roubar o funcionário de outra empresa. Isso pressionou os salários para cima, só que isso gera um problema no longo prazo. Isso tende a gerar uma crise no longo prazo, uma crise de trabalhadores, né? Começa a faltar trabalhadores, uma crise de salários, porque os salários vão subindo, os patrões precisam reajustar os seus preços, né? E toda crise, Jorge, ela tem uma similaridade. No começo de toda crise, ela começa muito devagarzinho, quase imperceptível. Os governos dão desculpas, falando que logo vai consertar, etc. Porém, ela pode ficar meses assim, quase que incubada. Porém, chega um determinado momento em que a crise se acelera, os eventos, a sucessão de acontecimentos e eventos tem uma velocidade muito grande e a crise pode se tornar, ou em geral se torna grave, em um pouco espaço de tempo. Às vezes, alguns meses, 2, 3, 4 meses, você tem uma grande crise. E as pessoas falam, poxa, mas 6 meses atrás estava tudo tão tranquilo. Não estava tudo tão tranquilo. A crise aqui no Brasil de 2014, né, que culminou, inclusive, com o impeachment da Dilma, e uma crise até política no Brasil, ela começou, alguns analistas já falavam que daria... Ela começou em 2008, alguns analistas já falavam que ali já tinha o ovo da serpente. Nós passamos uma eleição em 2009, o governo, mais outra eleição em 2014, e quando a crise veio, né, até então a eleição da presidente Dilma estava tudo certo até 2014. De 2014 até 2015, teve uma crise política absurda, o governo ficou paralisado, a economia brasileira afundou 8% em 2 anos, nem a economia da Rússia, que está em guerra, afundou isso, para você ter uma ideia, né? Como se o país tivesse entrado em guerra sem estar em guerra, né? Ou tivesse tido uma pandemia sem ter tido uma pandemia. Né? Só países em guerra e em pandemia afundam 8%, 10% em 2 anos. Fora isso, não há crise econômica. Né? Nem o crash da Bolsa de 29 foi tão forte, né, para o Brasil quanto a crise provocada no governo Dilma. Então, essas crises são assim, elas começam devagarzinho e, de repente, se aceleram. Por isso que, às vezes, ter pleno emprego, né, os Estados Unidos está com uma taxa de desemprego de 3,8% da população está desempregada. Né? É muito baixo. Tudo que é abaixo de 4% é considerado pleno emprego. E isso vai começar a gerar distorções na economia. O ideal, segundo alguns economistas, é que tenhamos uma taxa de desemprego entre 5% e 7% da população. Muito bem explicado, professor. Olha agora, o Rio enterra mais de 2 bilhões em resíduos que poderiam ser reciclados. Rapaz, esse dado realmente surpreende, hein? Mais de 2 bilhões, hein, professor? Me surpreendeu muito, eu fazendo aqui as minhas leituras de economia durante a semana, separando as notícias para o nosso programa. Me deparei com essa notícia publicada no jornal Monitor Mercantil, um jornal muito interessante também sobre economia, né? E é um dado que vem da Firjan, da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. Segundo a Firjan, a capital, né, concentra 50% dos recicláveis recebidos. Plástico mantém-se como o tipo de resíduo com maior capilaridade. Então, em 2021, mais de 2 milhões de toneladas de resíduos sólidos pós-consumo com potencial de reciclagem foram enviados para aterros no estado do Rio de Janeiro. Esse volume representa mais de 2 bilhões de reais em recursos literalmente enterrados. É alumínio, plástico, ferro, vidro, que poderiam ser reciclados. A estimativa faz parte do mapeamento de recicláveis pós-consumo no estado do Rio de Janeiro de 2023, elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, e que está em sua 2ª edição com recorte estadual. Abre aspas.
A geração total de resíduos sólidos urbanos no estado do Rio de Janeiro é de aproximadamente 7,5 milhões de toneladas anuais. O mapeamento identifica os pontos de geração e destinação desses resíduos e indica oportunidades de fortalecimento de toda a cadeia da indústria de reciclagem do Estado, explica Isaac Platia, presidente do Conselho Empresarial do Meio Ambiente da Firjan. É um dado impressionante, Jorge, porque hoje se fala tanto em meio ambiente, tanto em preservar o planeta, né, para as próximas gerações, e nós temos uma fortuna de 2 bilhões de reais. Seria uma das maiores cadeias de indústria do estado do Rio de Janeiro, a indústria da reciclagem. Poderia estar gerando milhares de postos de trabalho, centenas de milhares de reais em impostos para o Brasil, fora o ganho social, econômico e ecológico, né? E o Estado do Rio de Janeiro desperdiça esses 2 bilhões de reais em terra, literalmente. É como se você pegasse 2 caminhonetes aí cheias de ouro e enterrasse elas todo ano, né? É uma pena, né, Jorge? É um dado assim, que é alarmante e algo que, de repente, poderia até ser concedido à iniciativa privada, dar incentivos fiscais para que se abram, um empresário que quer investir em recicláveis, né, que se abram pequenas indústrias de recicláveis por todo o nosso estado, né, cidades, acredito que cidades com mais de 100 mil habitantes têm um grande potencial para indústrias de recicláveis, e que a gente possa utilizar esses recursos, né? Não tenha dúvida disso. E os recursos são finitos, né, professor? Os recursos são finitos. Enquanto você está enterrando ali, você não está reciclando, quer dizer, você está perdendo, não tenha dúvida. São recursos que você está jogando no lixo, você está literalmente enterrando. Primeiro que você não está gerando divisas com aquilo ali, e ao mesmo tempo você não está. Ele poderia estar voltando novamente para a população, né? De alguma forma. Você deveria estar poupando exatamente esses recursos. É lamentável, realmente. Bem colocado, Jorge, porque a reciclagem ela é um multiplicador, porque já teve um gasto ecológico, né? Fazer, por exemplo, uma lata de alumínio nova, a partir de alumínio novo, né? Fazer uma garrafa de plástico, né? Que a gente, toda vez que tem uma enchente, ou quando o rio sobe aqui em Petrópolis, a gente vê aquela quantidade de plástico sendo arrastado, e o plástico é um material que poderia ser reciclado aí. Eu vejo tantas pessoas à noite, é muito comum aqui no centro da cidade nós vermos muitas pessoas, até famílias, né, recolhendo os recicláveis, né, mas nós poderíamos ter uma indústria aqui mais forte, pagando bem ao profissional da reciclagem, né, e com isso colaborar com o meio ambiente também. Com certeza. Agora, os olhos do mundo como um todo, mas principalmente do Brasil, vão estar voltados para a Argentina neste final de semana. A Argentina vive uma crise econômica muito grande e vão estar escolhendo os argentinos os rumos do que eles querem para o futuro. Vão estar escolhendo, portanto, o próximo presidente no domingo, hein, professor? Que esperar dessa eleição, hein? Tá todo mundo de olho nessa eleição, porque hoje eu vi uma repórter colocando de uma maneira bem interessante, né? A população da Argentina está um pouco dividida entre o Milei, que é o candidato da oposição, e o Massa, que é o atual ministro da Economia e o candidato da situação, né, do atual governo. E todos estavam falando que na segunda-feira o dólar ia subir de qualquer forma, porque o dólar ia subir se o Milei ganhasse ao primeiro turno, né? Ainda vai ter uma outra rodada, e o dólar subiria também se o Massa ganhasse. Então, a situação da Argentina está tão ruim, é o clássico: se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, né? O eleitorado argentino vai se preparar para as urnas para escolher um novo presidente nesse domingo, em meio à maior crise cambial das últimas décadas e uma disparada da inflação. A inflação está dobrando, quase mês a mês. São mais de 35 milhões
de cidadãos aptos a votar. O peso argentino também tem acentuado o declínio, né, ante o dólar. 2 dias antes dos dados oficiais da inflação forem divulgados, o valor de $1 americano rompeu pela primeira vez o patamar de 1.000 pesos no câmbio paralelo. É como se você chegasse com R$1 numa casa de câmbio e eles te voltassem com... Quer dizer, você tivesse que levar R$1.000 numa casa de câmbio e eles te voltassem apenas $1. Olha que tristeza, né? Ou você chegasse lá com uma notinha aí de $1 e saísse com 1.000 pesos. Você sai com um bolo de dinheiro. Então, assim, desde que o câmbio tem se mantido próximo à marca histórica, pressionado ainda então a inflação, jogando famílias inteiras na pobreza, flagelo que já atinge mais de 40% da população na Argentina. Então, essa questão toda das eleições, né, a imprensa do mundo está de olho na Argentina. O Milei já falou que não vai fazer negócio com a China. Olha que coisa, hein? Corajoso ele falar isso. Aliás, ele falou que não faria negócio com nenhum país comunista. De jeito nenhum. Ele é radical nesse ponto, né? E também torceu o nariz quando falou do presidente Lula. Provavelmente não vai ter visita do Milei ao Brasil. Lembrando que o presidente da Argentina, o atual presidente da Argentina, Alberto Fernandes, já visitou mais o Lula, já conversou mais com o Lula do que os próprios ministros do Lula. Veio aqui no Brasil umas 4 ou 6 vezes, veio pedir dinheiro, veio pedir ajuda no FMI, veio... Cada 2, 3 meses ele estava vindo aqui, né, no Brasil. Impressionante. Então, o mundo todo está de olho nessa eleição da Argentina e vai impactar a economia aqui do Brasil. Agora, eu estava vendo uma reportagem, professor, em que a falta de perspectiva dos jovens fizeram com que a maioria do eleitorado do Milei fossem exatamente os mais jovens, porque eles já vêm, né, decepcionados com a falta de emprego, falta de perspectivas de crescimento. Então, realmente, o que está aí eles já sabem, né? Então, há essa vontade muito grande por parte, principalmente dos eleitores mais jovens, em votarem no Milei, né? Segundo alguns repórteres, né? Eu vi algumas de 2 emissoras diferentes dizerem exatamente isso, que o jovem Milei, inclusive, me parece que encerrou a campanha na quarta-feira ou quinta-feira, não sei, né? O último comício foi feito e a maioria eram os jovens que estavam lá, né? Prestigiando a sua campanha. Vamos ver, né? Vamos ver o que vai sair dessa eleição, né, professor? É interessante esse dado, né? Porque geralmente os jovens são mais ligados às ideias da esquerda, aquelas ideias mais românticas da esquerda, etc., né? O Milei é um candidato que fala muito sobre economia, etc. E, geralmente, esse tipo de notícia, esse tipo de informação atinge mais as pessoas com mais idade, que estão já no mercado de trabalho, querem se consolidar, querem programar sua aposentadoria, enfim. É interessante, porque muitos desses jovens, né, vamos botar aqui um jovem aí hoje na Argentina de 26 anos, 25 anos, ele votou ele viu a Cristina Kirchner, né, ele viu o Alberto Fernandes chegando ao poder, né, mesmo que não tenha votado na Cristina Kirchner, viu o Alberto, pegou o final do governo dela, pegou o começo do Alberto Fernandes, e foram governos que fracassaram, né? Prometeram demais, foram populistas, falaram que estava tudo bem, e, de repente ele se depara com 40% da população do país dele na linha da pobreza, na faixa da pobreza, né? E vai trabalhar onde? Qual a perspectiva que ele tem de futuro, né? A Argentina parece que não consegue sair do buraco. É uma situação muito complicada. Eu até separei uma reportagem, vou lê-la resumidamente quando você anunciar, para a gente entender um pouquinho melhor a crise da Argentina. Você fez um resumo, né? A crise econômica argentina em 5 pontos, né? Foi uma notícia que saiu no jornal Extra,
né? Eu gostei muito dessa notícia porque ela simplifica, né? Ela traz para a gente, basicamente, o que aconteceu na Argentina, né? E em 5 pontos. Eu vou ler aqui brevemente esses 5 pontos para deixar o nosso público mais informado. Primeiro ponto, diz que ela é a campeã da recessão, né? A Argentina tem uma longa história de oscilações econômicas drásticas, resultado de políticas fracas e inconsistentes que se destacavam mesmo numa vizinhança volátil, né? Então, esse é o primeiro ponto. A Argentina ela é campeã da recessão, está sempre tendo crises, e isso explica um pouco a atual crise. O segundo ponto é a perda da batalha contra a inflação. Vários países latino-americanos sofreram episódios de inflação elevada ou mesmo hiperinflação durante a década de 80 e início da década de 90. A maioria deles conseguiu controlar as pressões sobre os preços, adotando regimes de metas de inflação, permitindo a flutuação das suas moedas e desenvolvendo mercados de dívida em moeda local. O Brasil fez isso. A dívida pública brasileira é em real, ela não é em dólar. E isso é algo muito positivo, porque você consegue emitir títulos do Tesouro Direto e financiar a própria população brasileira financia a dívida pública. Isso é algo muito positivo. Então, a Argentina não conseguiu controlar a inflação. Terceiro ponto é a falta de crédito. Na maioria dos países, o fluxo de crédito bancário para as famílias e as empresas é crucial para alimentar o crescimento econômico. Mas na Argentina, anos de taxas de juros elevadas e de inflação têm sido uma barreira, tanto para credores quanto para devedores. Porque juros altos também, Jorge, não é interessante para quem vai emprestar. Porque tudo que alguém quer, se eu sou um banco, eu quero emprestar dinheiro, o banco ganha dinheiro emprestando, tá? Vou deixar as pessoas entenderem isso. E é um risco isso, porque alguém pode não pagar o que você pegou emprestado. E as taxas de juros elevadas, elas não são interessantes para os bancos, porque eles vão emprestar para poucas pessoas e essas poucas pessoas podem sofrer algum tipo de revés e ser inadimplentes com essas dívidas. Então, é interessante para os bancos ter uma taxa de juros mais baixa, justamente para poder aumentar, né, o fluxo de dinheiro na economia, emprestando para mais pessoas e mais empresas. O quarto ponto é o peso, a moeda argentina. Essa moeda vive afundando. O peso argentino perdeu quase 100% do seu valor nominal nas últimas 2 décadas. E, mais uma vez, este ano registrou um dos piores resultados entre as principais economias emergentes. Eles perderam a oportunidade de mudar para um regime cambial flexível. E isso nunca foi feito de forma adequada, afirma Castelhano, do Instituto de Finanças Internacionais. E o quinto ponto, para a gente entender essa crise da Argentina, é que não tem capital estrangeiro no país. No meio de toda a volatilidade, não é de admirar que a Argentina tenha ficado atrás dos seus pares na atração do dinheiro global. Você imagina, Jorge, um fundo de pensão dos funcionários públicos da Noruega. Esse fundo, a poupança dos funcionários públicos da Noruega, ele pode aplicar em diversos ativos, né? E remunerar os seus cotistas. Será que ele vai botar o dinheiro dele na Argentina ou vai botar no Brasil? Né? Então, a Argentina não consegue competir com o Chile, com a Colômbia, isso na América do Sul, tá? Com o Brasil, né? Até mesmo com o Paraguai, né? Não consegue com o Uruguai, não consegue competir para atrair capital estrangeiro. Então, a Argentina não consegue atrair esse capital estrangeiro, o dólar sempre fica nas alturas, né? O México também é outro país concorrente, né? Então, o investimento direto estrangeiro nos últimos anos tem sido muito inferior ao Brasil ou o México, as 2 únicas economias latino-americanas maiores que a Argentina, né? Então, a Argentina chega a perder fluxo até para economias menores, como o Uruguai, a Colômbia e o Chile. Então, esses 5 pontos, né? Só para complementar, esses 5 pontos, né? Que não tem capital estrangeiro entrando no país,
o peso está sempre afundando, né? A moeda deles está sempre com pouco poder aquisitivo. Falta de crédito no país, porque os juros estão sempre altos. Perda da batalha da inflação, né? E recessão após recessão, tudo isso explica a atual crise argentina. Perfeito, perfeito, professor. Vamos para o Conta Investimento. Conta investimento. Olha, investidores poderão fazer vaquinha em título do Tesouro para financiar faculdade. É isso, professor? É isso, interessante. Essa é uma medida aí do Banco Central, né, para ser implementada. A ideia é que o investimento coletivo possa ser feito por familiares e parentes via Pix. É muito comum, né, avós, tios, tias, né, contribuírem ou ajudarem para a educação dos seus parentes. Às vezes você tem um tio que não teve filhos, né, a avó que quer ajudar o futuro dos seus netos, né. Então, o Tesouro Nacional anunciou na quinta-feira, ontem, uma funcionalidade que permite o investimento de familiares e amigos em nome de crianças e adolescentes no Tesouro Educa Mais. Isso é um título da dívida pública, chamado Tesouro Educa Mais, que é um título específico para a formação de poupança para custear estudos. Lembrando para o nosso público, Jorge Luiz, que o melhor investimento que você pode fazer na sua vida é investir em educação, é investir em estudos. Sempre dá retorno. Mesmo que você faça uma faculdade, pague aquela faculdade com muito custo e não vá trabalhar na área específica, mas às vezes você vai para outra área e você só foi para outra área porque fez um curso superior. Então, os estudos sempre são um investimento que dão retorno para a vida toda, e é um retorno bom. Eu sempre digo para os meus alunos, Jorge Luiz, que se eles reprovarem no ensino médio, mesmo que a escola seja pública, totalmente de graça, se eles reprovarem no ensino fundamental ou médio, mas uma reprovação vai custar para eles 15 mil reais por ano. Porque eles vão demorar mais um ano para chegar no mercado de trabalho. E se eles chegassem um ano antes, ganhando um salário mínimo, eles ganhariam 15 mil reais a mais na vida deles. Então, cada reprovação de um aluno, ela custa para esse aluno, no mínimo, 15 mil reais. Se ele se formar, por exemplo, em direito, né, e virar juiz, ótimo, maravilha. Mas se ele demorou um ano a mais para se formar na faculdade, né, porque ele ficou reprovado, por exemplo, ele vai trabalhar um ano a menos como juiz, se ele passasse nesse concurso. Olha quanto que ele deixou de ganhar. Uma fortuna, mais de 200 mil reais. Mas eu digo, sempre dou por exemplo mais simples, eu sempre falo isso para os meus alunos no primeiro dia de aula do ensino médio. Olha, não reprovem, nem que seja por questões financeiras, porque vocês demorarão um ano a mais para entrar no mercado de trabalho e deixarão de ganhar, no mínimo, 15 mil reais se ganharem um salário mínimo. Aí eles ficam espantados e começam a fazer as contas de que realmente é isso que ocorre. Mas voltando ao nosso assunto aqui, só para concluir o nosso tempo, o Tesouro Direto Educa Mais, né? O sistema permite a criação de uma espécie de campanha colaborativa para a formação de uma carteira para uma carteira nova no menor de idade, né? Ao menor de idade. Será disponibilizado um link para que os colaboradores possam realizar a contribuição via Pix para a carteira da criança ou do adolescente. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu faço um título, né, compro um título de Tesouro Direto para o meu filho, chamado Educa Mais. E aí a avó do menino diz, eu queria contribuir com a educação do bebê, quando ele tiver 18 anos, 20 anos. Ela pode fazer uma aplicação programada via Pix no investimento do menino. Eu vou mandar o link para ela e ela, todo mês, faz uma aplicação ali de 10 reais, 20 reais, 100 reais, de acordo com as possibilidades. Os títulos públicos federais funcionam como empréstimos. O investidor aplica seu dinheiro e o Tesouro paga com juros. Você está emprestando para o governo. E o governo vai te dar uma remuneração em juros.
O Tesouro Direto, especificamente, é um programa voltado para a venda de títulos públicos federais para pessoas físicas, lançado em 2002. Tem uma vantagem: há 100% de garantia pelo Tesouro Nacional, investimentos a partir de R$ 30 e ganhos acima de inflação. Não tem como a pessoa perder dinheiro investindo no Tesouro Direto. E ele rende, em média, no mínimo, ele vai render 30% a mais do que a poupança convencional dos bancos. Então, se você quer preservar o seu patrimônio acima da inflação, você tem que guardar o seu dinheiro no Tesouro Direto. E aí tem várias outras vantagens. O ideal é que cada um consulte com o seu banco, né, com o gerente do seu banco, se você não souber investir por conta própria. Mas se você quer fazer uma poupança para o seu sobrinho, para o seu neto, uma poupança colaborativa, a família toda ajudando aquela criança, isso já é possível, Jorge. Perfeito. E para fechar, tem o cheque especial. Com um dado realmente assustador, hein, professor? Trabalhador gasta 1/3 do salário com refeição fora de casa. É impressionante e assustador, como você falou. O valor do preço médio de uma refeição aumentou quase 15% em um ano. Olha isso, Jorge, quase 15%. Nenhum salário aumenta quase 15%. O trabalhador brasileiro está pagando mais caro para comer fora de casa. É o que revela um levantamento da Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, a ABBT, que considerou 4 tipos de refeições: comercial, autosserviço, que é self-service, executivo e à la carte. Em média, o trabalhador desembolsa R$ 34 por uma refeição popular, considerando o prato comercial. Já no serviço à la carte, o valor chega a R$ 80. As maiores variações de preço em 2023 ficaram com as refeições realizadas em restaurantes com serviços à la carte, que registram, né, um aumento de 24% nas refeições. Olha que loucura. Já o serviço de self-service teve uma elevação de 20%. Em contrapartida, mantiveram valor estável o prato comercial, com crescimento de 12%, e o executivo, com variação de 1%. Levando em consideração o salário médio de R$ 2.921 do trabalhador, o custo mensal da refeição completa representa cerca de 1/3 da remuneração. Ou seja, para comer fora de casa, o trabalhador vai gastar R$ 1.000, Jorge Luiz. É muito dinheiro. Não é à toa que a gente vê muitas pessoas, muitos trabalhadores levando a quentinha de casa, porque sai muito mais barato. Então, você aí que não aprendeu a cozinhar, não sabe cozinhar, aprender a cozinhar, aprender qualquer coisa é um investimento. Mas se você aprender a cozinhar, esse aprendizado te dá retorno no dia seguinte. Você não vai precisar mais comprar a comida no dia seguinte no restaurante. Você faz a sua própria comida e leva para o trabalho. Boa, é verdade. Está tudo aí, professor? Tudo aqui, Jorge Luiz. Esse foi o resumo financeiro da semana. Muito bom, professor. Bom final de semana. Semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui com mais um resumo financeiro. Aquele abraço, amigo. Valeu, Jorge Luiz. Obrigado. Abraço para você e para todos os ouvintes da Rádio Imperial. Maravilha. Intervalo? Intervalo comercial. Voltamos já já.